Tinha horas que eu achei que eu não ia aguentar, sabe, o tratamento. É muito puxado. Eu tinha medo, eu sabia que não seria fácil, mas eu precisava enfrentar, porque eu tinha uma pessoa que dependia muito de mim. Olá, eu sou Lorena Guida, eu tenho 38 anos, sou casada, tenho uma filha. Quando eu recebi a notícia, foi um susto. Eu lembro, eu estava na esquina da minha casa dirigindo e aí eu continuei escutando o que ela tinha para falar. Ela falou: "Ai, Lorena, infelizmente deu positivo, então você vai precisar procurar um mastologista." Eu desliguei o telefone com ela e aí eu cheguei na minha casa. E aí eu parei o carro e aí eu não conseguia parar de chorar. Eu era muito nova, eu tinha 33 anos na época, então eu não estava esperando. A sensação é que a gente é pego de surpresa. É um sentimento de susto, um sentimento do pior, né, de perder ela. Na época a nossa filha tinha 3 anos, então eu pensando em criar minha filha sozinho. No exame, eu lembro que eu fiz na clínica dela, que lá tem uma médica que também faz os exames. E aí ela falou: "Ah, você tem um nódulo na mama, você sabia? Você já está acompanhando?" Eu falei: "Não, eu não sabia." E antes de pegar esse exame, eu nunca tinha percebido nada na minha mama. E não tem histórico na minha família. Nenhuma mulher da minha família tinha tido câncer de mama, então eu não tava com isso na cabeça, assim. E aí o dia que eu fui fazer a biópsia, eu pedi pra minha mãe ir comigo, porque eu falei: "Ah, não vou sozinha, né, deve ser dolorido." Eles anestesiam, então na hora você não sente nada, mas é um pouco desconfortável, porque parece que tem, assim, uma pistola que vai entrar e sugar algum material de lá de dentro, mas faz um barulho, então assim, é um pouco desconfortável. E aí eu lembro que um dia antes de sair o resultado, eu fui rever o resultado da mamografia, e aí eu vi que tinha um resultado assim que não era bom, porque tinha os scores assim do tumor, e o meu já estava no 5. Que era quase, tipo, 90% de ser maligno. Aí eu lembro que nessa noite foi difícil para dormir, até que no dia seguinte de manhã já veio o resultado positivo. O primeiro sentimento que vem nunca é uma coisa boa. É uma coisa, a gente sempre pensa no pior. E aí com o tempo, a gente foi conhecendo, as coisas começaram a se tornar claras, a gente foi entendendo e a partir disso a gente viu de que calma, não é o fim do mundo. Então o primeiro passo foi fazer a cirurgia. Mas a minha cirurgia foi muito complicada. Foi muito longa, foi muito dolorida. Sabe quando cai outra ficha de você pensar assim: "Ah, realmente essa doença não é fácil." Depois de 30 dias da cirurgia, eu comecei a fazer a quimioterapia. Eu fiz 16 sessões de quimioterapia. E aí eu comecei a chorar, porque eu falei: "Eu não vou aguentar, sabe? Isso aí não tem condição." Eu tive fraqueza, eu ficava muito enjoada, uma dor de cabeça terrível, porque daí o remédio para enjoo me dava dor de cabeça. Mas a pior fase para mim foi perder o cabelo. Foi muito dolorido. Quando tudo isso aconteceu, a minha filha ela tinha 3 anos, então ela não sabia o que estava acontecendo. Teve uma vez que ela desenhou a nossa família na escola, né? Ela me desenhou ela e desenhou a Lorena sem o cabelo. Então, por mais que ela não, né, soubesse o tamanho, né, da dimensão, tinha alguma coisinha estranha ali que ela sentia. E eu não hesitava, assim, em pedir ajuda para quem quer que fosse, sabe? Porque quando você recebe um diagnóstico desse e as pessoas ficam sabendo e são próximas de você, elas querem te ajudar. Então, eu aproveitava e aceitava essa ajuda. O apoio que eu dava para ela é no sentido de estar sempre junto. Então, desde o primeiro momento, eu fui na primeira consulta médica, eu fui na primeira quimioterapia dela, claro, nas outras,
na radioterapia. E aí depois que acabou a rádio, eu comecei a fazer um tratamento oral, que eu faço até hoje, que é a hormonioterapia, e o acompanhamento semestral com o oncologista para ele analisar qual que é o melhor tratamento para mim enquanto eu estou nesse período. Eu deixaria uma mensagem que elas não desistam, porque quando a gente diagnostica na hora certa, tem tratamento, por pior que ele seja, existe o tratamento para lutar, porque vale a pena. Depois, quando você sai disso, você sente abençoada que você passou por tudo isso e que você foi uma guerreira, e te dá força para você conseguir enfrentar qualquer obstáculo que a vida possa te dar. É duro, mas acaba, tem fim. E eu acho que a gente tem que ter fé. Se a gente tiver fé, a gente consegue passar por isso. E por todos os outros obstáculos que a doença também vai causar.